Olá pessoal, vamos lá, vamos aqui para a segunda parte do gênero textual notícia, apresentado aqui através de duas etapas. Nós vamos continuar falando sobre a questão da parcialidade nas notícias e até em que momento o jornalista, o redator, acaba deixando explícita a sua opinião dentro de um texto que deveria ser imparcial. A gente lembra que determinados gêneros, embora sejam focados na tentativa de se manter imparciais, acabam se deixando levar pela exposição de um ponto de vista através de elementos linguísticos que são escolhidos dentro do texto. Ou seja, é impossível dizer que um texto é 100% imparcial, mesmo que se refira a gêneros informativos como a notícia. Mesmo assim, a gente vai analisar até em que ponto essa parcialidade é explícita e implícita. Fizemos isso na aula 1, hoje a gente vai dar uma continuidade a ela, ok? Então vamos lá. Bom, então primeiramente vamos relembrar aqui a questão da estrutura da notícia. Vocês lembram que falamos na aula 1 sobre a manchete, o subtítulo. A manchete é aquela frase principal que chama a atenção do leitor para o texto, para a informação do texto. O subtítulo, que é um complemento dessa manchete. Também falamos a respeito do lead, que é o parágrafo inicial. E aqui eu faço uma correção, porque em 2 ou 3 ocasiões eu acabei falando light, né? A palavra é lead. E por último, nós temos os parágrafos complementares, que são aqueles que vão aprofundar a notícia apresentada no lead. Muito bem. Então, nessa segunda parte da aula, a gente começa falando da parcialidade em notícias através, primeiramente, da manchete. Nesse caso aqui, nós vamos mostrar que esse ponto de vista pode passar despercebido pelo leitor. Então, vendo aqui esse texto que diz assim: MTST ocupa ministério e seguranças usam gás lacrimogêneo. Comparado ao texto de baixo, a manchete número 2, nós temos: MTST invade prédios do Ministério da Fazenda em Brasília e em São Paulo. Essa comparação nos leva a perceber um grau de parcialidade presente em uma dessas manchetes. Vejam só, primeiramente nós analisamos no texto 1 que o movimento dos sem-teto ocupa ministério. Vejam a questão do verbo ocupar presente aqui na manchete da notícia 1 e vejam no texto 2 quando nós temos que o movimento dos trabalhadores sem teto invade. Então, o verbo ocupar e o verbo invadir, na verdade, têm sentidos diferentes. Essa diferença de sentido diz muito sobre o que pensa o autor da notícia ou sobre a intenção dele perante o leitor. Veja ainda que na manchete número 1, além do MTST ocupar ministério, os seguranças usam gás lacrimogêneo. Os seguranças usaram gás lacrimogêneo porque o MTST ocupou o ministério. Isso deixa nas entrelinhas a possibilidade de o leitor pensar ou de o leitor refletir sobre o exagero da segurança por ter usado gás lacrimogêneo apenas porque o MTST ocupou o ministério. É como se fosse algo exagerado, como se fosse um ato de violência, algo desnecessário. Veja que o texto 2 diz que o MTST invade prédios do Ministério da Fazenda em Brasília e São Paulo. Então o texto 2 focou mais numa invasão que não se deu apenas em um lugar, mas em vários lugares, como se fosse algo planejado. O texto número 2, a manchete do texto número 2, também não mencionou a questão dos seguranças terem usado gás lacrimogêneo. Então, por essas duas manchetes, a gente tem uma noção de parcialidade em textos, mas não é uma parcialidade totalmente, uma parcialidade explícita. Essa parcialidade se dá pela escolha de elementos linguísticos que vão compor a manchete. E obviamente que, se eu falo em manchete, eu também posso perceber esse tipo de parcialidade dentro da notícia. Uma ou outra palavra que vai nos levar a perceber a responsabilidade ou não enunciativa de quem produz a manchete. Mas a gente volta a lembrar, a notícia ela deve, ao máximo possível, se
preocupar em ser imparcial. Embora essa imparcialidade nunca aconteça 100%. Porque estamos sempre sujeitos, através dos nossos discursos, a direcionar determinados posicionamentos para o leitor. Porque a linguagem é argumentativa por natureza. Então, é interessante a gente sempre perceber isso. Prezar pela imparcialidade não nos diz que não haja nenhuma possibilidade, nenhum elemento dentro do texto que nos leve a entender o que é que realmente aquela pessoa quer passar para a gente, além da própria informação, né? Ou seja, um ponto de vista dela que se mantém dentro de um texto, no caso aqui, de uma manchete de notícia. Vamos para mais uma? Bom, vamos então agora para o texto, outros dois textos, né? Duas manchetes de notícias. Casarão abandonado é demolido no centro de Recife. Número 2. Casarão antigo que abrigava moradores de rua é demolido no centro de Recife. Bom, diante dessas duas manchetes, o que é que a gente vai perceber? A número 1 nos parece ser mais direta. Veja que eu digo que casarão abandonado é demolido no centro de Recife. Eu tenho apenas a informação. O texto 2 também traz essa informação, mas além dela, você veja alguns traços que demonstram também uma tentativa de levar o leitor a refletir sobre a necessidade de se demolir esse casarão. No texto 1 eu não levo o leitor a refletir nada porque é muito mais objetivo, é muito mais direto, é mais informativo. Mas aqui no texto 2, vejam, casarão antigo. O texto 1, a manchete número 1, dispensa a palavra antigo. Aqui quando eu digo que era um casarão antigo que vai ser demolido, eu levo o meu leitor a pensar sobre essa necessidade de se demolir um patrimônio cultural, algo que deveria ser cuidado pela prefeitura, algo que deveria ser administrado, que deveria ser protegido, mas não, foi demolido. E esse casarão antigo também abrigava moradores de rua. O texto 1 não fala nada de moradores de rua. O texto 2 menciona, com que intenção? Com a intenção de dizer que esse casarão, além de ser um patrimônio cultural da cidade, ele também tinha uma função, já que ele abrigava moradores de rua. Então, o texto 2 nos deixa nas entrelinhas a posição de quem o escreveu. Então, há uma certa subjetividade. Uma questão social é levantada em cima da notícia, da própria informação. Ou seja, realmente era necessário demolir um casarão que é antigo? Ou ainda, o que vai acontecer com esses moradores de rua que perderam a possibilidade que tinha de dormir nesse casarão antigo? Na manchete do texto número 1, nós temos a informação de uma maneira bem direta. O casarão abandonado é demolido. Não há nenhuma relação com o fato de ser um casarão antigo e muito menos que ele tivesse alguma função, que seria, no caso, a de abrigar os moradores de rua, certo? Bom, vamos agora para um texto completo, né? Com a manchete e o lead respondendo às perguntas que são fundamentais a uma notícia: o que acontece, quando acontece, onde acontece, por que acontece e com quem acontece. Então vamos lá. Diz o seguinte: a Amazônia está à venda, quem der menos leva. O desmatamento na Amazônia continua aumentando e diminui cada vez mais a chance de o país cumprir com a meta de redução prevista para 2020. O governo federal definiu que chegaria no próximo ano com uma taxa anual de 3.900 km² de perda de cobertura florestal na Amazônia. Porém, em 2018, esse índice chegou a 7.900 km², o maior da década. Esses números indicam que o Brasil continua destruindo um de seus maiores patrimônios sem gerar melhoria de qualidade de vida na região, que continua com indicadores socioeconômicos abaixo da média nacional. Gente, vamos tentar identificar os graus de parcialidade possíveis nessa notícia. Começando pela manchete: a Amazônia está à venda, quem der menos leva. Primeiramente, ela não é uma manchete muito comum para o gênero notícia. Por que não? Porque há uma ironia presente aqui.
Quando eu digo que a Amazônia está à venda, essa primeira frase pode assustar um leitor acostumado com notícias. Como é que a Amazônia estaria à venda? E veja que a segunda parte da manchete, quem der menos leva. Então, pela segunda parte, obviamente, muitos leitores vão entender que é uma ironia. Afinal de contas, ao pé da letra, quem der mais leva e não quem der menos leva. Pois bem, diante dessa ironia, nós temos um texto que fala sobre o desmatamento na Amazônia, afirmando que continua aumentando. Essa primeira frase do lead poderia ser a manchete real de uma notícia. Desmatamento na Amazônia continua aumentando na última década, por exemplo, certo? Eu poderia fazer a minha manchete real através da informação, respondendo simplesmente o que acontece. Como nós falamos que há uma ironia, eu preciso da leitura do texto para entender o grau de parcialidade presente nessa ironia. Só que durante a leitura, nós percebemos que há números que comprovam que realmente o desmatamento na Amazônia continua aumentando. Se apenas eu tivesse dito o desmatamento na Amazônia continua aumentando e diminui cada vez mais a chance de o país cumprir com a meta de redução prevista para 2020, se eu dissesse apenas isso, mas eu não provasse, então eu estaria diante de um texto subjetivo. Eu estou dizendo alguma coisa, eu estou dizendo que diminui cada vez mais a chance de o Brasil cumprir com a meta, mas eu não tenho como provar. É por isso que a notícia ela é informativa. A informação é quem vai fazer com que aquilo que eu esteja dizendo realmente faça sentido, realmente não seja fake, não seja fake news. Então eu preciso de números verdadeiros para comprovar a veracidade da minha informação, ok? Então os números foram ditos aqui. Porém temos um detalhe. Em 2018 esse índice chegou a 7.900 km². Entre parênteses diz que é o maior da década. Isso aqui é um complemento informativo do número, certo? 7.900 km² de perda total da floresta amazônica é muito grande. Ao dizer que é o maior da década, eu posso também estar colocando aqui uma intenção mediante o meu leitor. Ao dizer que é o maior desmatamento da década, entre parênteses, eu estou fazendo um parêntese para colocar uma informação a mais no intuito de convencer ou no intuito de deixar o meu leitor boquiaberto mediante ao desmatamento da Amazônia que já é intenso. Então há sim um certo grau, embora menor, de subjetividade nesta informação que apresenta que o Brasil continua destruindo um de seus maiores patrimônios. Ninguém vai duvidar disso, afinal de contas os números estão aqui. Obviamente que eu poderia colocar de onde esse autor tirou esses números. Aí eu preciso de parágrafos complementares para atestar a veracidade das informações. Aqui nós trouxemos apenas a manchete de uma maneira bem concisa para analisar o grau de parcialidade. Mas em termos de estrutura, sim, eu preciso mencionar os números segundo apontam, quem aponta, no caso, essas informações para que o leitor possa estar convencido, certo? Bom, então em termos de parcialidade, a gente percebe a manchete totalmente parcial, à medida que ela é irônica, e o texto informativo, o texto mantendo-se num grau de imparcialidade explícito, né? Evidente. Portanto, a gente diz sim que nós temos aqui uma notícia imparcial. Eu posso até fazer um parêntese, levando em conta que desmatamento é uma questão ambiental grave e nesse tipo de situação, colocar um título irônico não seria de modo algum tão estranho, desde que a intenção seja realmente a de chamar a atenção do leitor. Mas em qualquer outra notícia cujo problema não seja um problema ambiental grave, não seja um problema social intenso, eu sempre tenho que prezar pela informação, tanto na manchete como no próprio texto jornalístico, ok? Na próxima aula a gente vai produzir uma notícia. A gente vai fechar essa etapa de texto sobre notícia escrevendo uma delas, levando em conta todos os elementos necessários
para a sua produção, que a gente mostra no lead, né? O que acontece, quando acontece, como, onde e por que acontece, ok? Então até lá, pessoal.